Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior mais uma vez aqui com vocês com a matéria de ciências, né? Que hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa matéria tão linda e maravilhosa. Na aula de hoje nós iremos focar principalmente, né, os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, especificamente os naturais. Você vai entender na aula de hoje que existem dois tipos de fenômenos, né? E aí, durante a aula, esses processos serão explicados com melhores detalhes para vocês. Só que antes eu queria recordar, lógico, a nossa aula passada, né? Lembra lá que nós falamos um pouco sobre a separação de misturas, fizemos um experimento, aquele experimento da garrafa PET, junto com alguns materiais do nosso dia a dia para provar a filtração, tá? Esse experimento, né, pôde provar que, por exemplo, a Terra ela acaba filtrando a água e formando poços no seu interior com água purificada. Também foi falado sobre outros tipos de sistemas, como por exemplo esse aqui, essa separação que aconteceu de dois tipos, né? A filtração, que nós utilizamos no nosso dia a dia como o coador de café, como outros elementos também que nós podemos utilizar, e também a catação. A catação eu enfatizei bastante lá para você lembrar que essa catação seria um processo que acontece com dois materiais grandes, podemos dizer assim, de tamanho visível, né? Que você possa tocar. E aí nós utilizamos a mão para fazer isso. A catação consiste em separar coisas que você consiga visualizar, né? E aí utilizamos o exemplo do feijão, né? Com alguns pedregulhos que vêm ali, umas pedrinhas pequenininhas, até mesmo a casca, o feijão podre. A gente pode separar isso com a mão, logo seria o que nós chamamos de catação. Lembrando também, né, que não só fica aplicado ao feijão. A catação ela também pode ser aplicada em outros processos, como por exemplo, nos lixões nós encontramos também esse processo sendo realizado. Por exemplo, lá o pessoal separa o lixo de acordo com o tipo, né? Se reciclado ou não, ele vai ser separado manualmente. Por exemplo, vidro, alumínio, o metal, o plástico, tudo vai ser utilizado com a mão, uma vez que esse material é de grande porte, né? E a aula de hoje, né, nós vamos falar sobre os fenômenos naturais. E aí eu queria deixar claro para você o que seriam esses fenômenos. Existem dois tipos de fenômenos, né? O fenômeno natural e o artificial. Por que nós não vamos falar do artificial aqui hoje, né? Porque isso vai ficar para a nossa próxima aula. O fenômeno natural seria aquele que acontece sem a intervenção humana. Por exemplo, nós temos ali os terremotos, as secas, o tsunami e também o que nós chamamos de vulcões, né? Logo, esses fenômenos naturais também podem ser, né, agravados ou eles podem acontecer de forma repetida também pela influência humana, mas não diretamente para ele, né? Por exemplo, a poluição pode ajudar a mudança aí desse ciclo de que acontece esses fenômenos naturais, tá bom? E aí eu selecionei alguns para que a gente pudesse discutir um pouco hoje sobre eles e aí você ficar um pouco mais atento ao que está acontecendo no seu dia a dia. Primeiro, né, eu queria que você lembrasse aí o que causa esses fenômenos. Como o nome já diz que é natural, nós teríamos coisas que acontecem naturalmente, né, sem a intervenção humana e acontecem por diversos motivos. Cada tipo vai ser causado por uma coisa especial. E aí eu vou tentar mostrar a você nesses três exemplos que eu trouxe, tá bom? Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre os terremotos, né, e aí por que eles acontecem também. Como você pode ver aqui na imagem, a primeira imagem lá do lado esquerdo, o terremoto ele seria um abalo, né, uma onda sísmica, que seria uma onda que acontece no interior da Terra, que pode causar quebra, né, do solo, causando tremores. Dependendo do valor que isso está acontecendo, da intensidade, da força que isso está acontecendo, o tremor pode ser muito forte ou pode ser muito pequeno. Por exemplo, aqui na nossa região, né, nós não temos a presença de terremotos de grande porte, mas existem pequenos tremores de vez em quando, né? Já ao contrário de outros países, né, como por exemplo o Japão, se encontra uma quantidade muito grande lá de terremotos e terremotos bastante visíveis e que possam ser sentidos, né? Inclusive as consequências desses terremotos são inúmeras. Uma das seria, por exemplo, a quebra, a destruição dos lares de algumas pessoas, como, por exemplo, as casas, os apartamentos, os prédios, eles vêm a cair por causa do grande tremor. Mas recordando, tá? Só para gravar aí, o terremoto vai acontecer porque no interior da Terra vai existir uma fissura, uma quebra da Terra, através de abalos que existem ali.
especificamente, né, através de uma placa tectônica que está se trocando. Mas só irei falar um pouco mais sobre ela um pouquinho mais para frente, tá bom? O outro tipo, né, de fenômeno natural que também não é tão comum acontecer seria o tsunami. Porém, ele tem uma consequência, né, um pouco mais drástica, um pouco mais, posso dizer assim, um pouco mais infeliz do que o terremoto. Por quê? O tsunami ele seria a formação de uma grande onda, né, provocada justamente pelo terremoto, né? Aí, o que acontece? Quando se tem, por exemplo, um abalo sísmico embaixo do mar, como você pode ver na primeira imagem, essa quebra da terra vai criar também alguns tremores. E esses tremores, né, podem provocar a formação de grandes ondas no mar. E aí, dependendo de onde aconteceu esse tremor, pode ser que a onda seja formada com uma grande altitude ou uma pequena, mas que ela vai ser formada com certeza. E aí, quanto mais distante tiver do continente, nós temos uma formação de uma onda maior, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, mais uma vez, do Japão, que sofreu com um tsunami justamente por causa desses tremores, por causa dessas quebras debaixo do mar que acontecem na Terra, tá bom? Um outro também que eu queria falar um pouco hoje e queria continuar com vocês na próxima aula, seria os vulcões, né? Inclusive é um assunto da atualidade, está acontecendo nesse momento em vários locais do mundo e que a gente precisa ter muita atenção. No caso dos vulcões, eles seriam simplesmente a saída da lava lá, né, saindo do centro da Terra em direção à superfície, no caso onde nós vivemos aqui. E aí a primeira imagem mostra a você o seguinte, é um fenômeno natural, porque ele acontece de forma que o ser humano não está indo até lá provocar. A primeira imagem ali do lado esquerdo, por exemplo, mostra a você que embaixo do vulcão existe uma quantidade de lava muito grande. E aí, com algumas mudanças que acontecem embaixo da Terra, também aqueles movimentos que eu falei do começo lá do terremoto, acaba expulsando esse magma, no caso a lava, em direção à superfície, né? E aí os danos são, assim, às vezes incalculáveis. Por quê? Porque quando essa lava sai, ela não simplesmente traz consigo a lava. Existe também a produção de muitos gases, né? Esses gases são gases que podem prejudicar a natureza. E a consequência, nesse caso aí, seria o que nós já vimos em um outro momento, que seria o aquecimento global. Lembra disso? Que a Terra está aquecendo simplesmente porque nós estamos produzindo uma grande quantidade de gases que está ajudando a isso. Há também a produção dos gases que são naturais, que é o caso desse fenômeno aqui, tá bom? E aí, na próxima aula, eu irei falar um pouco mais sobre esses vulcões, tá? Como eles funcionam direitinho, e você vai poder entender um pouco melhor, certo? Mas, né, uma outra também dúvida que acontece na maioria das pessoas é por que esses fenômenos têm acontecido cada vez mais? E aí entra, sem dúvida, a intervenção humana. Nós tivemos uma aula aqui já falando sobre isso, que seria a poluição. Quando nós poluímos, nós estamos intervindo, estamos modificando o sistema natural das coisas. Então, por exemplo, tem locais que você vê que não tinha seca, hoje já tem seca. Locais que não tinha enchente, hoje tem enchente. Justamente porque essa poluição está acontecendo de forma desregulada, descontrolada, ok? E aí, por exemplo, eu trouxe para recordar a vocês os tipos de poluição. Os três principais que atuam na mudança desses fenômenos são a poluição do solo, a poluição das águas e a poluição atmosférica. Essa última hoje é a mais preocupante, uma vez que ela está conseguindo alterar muitos fatores do nosso dia a dia, tá bom? E aí, só para você ficar um pouquinho aí de vontade para a próxima aula, né? Os vulcões na atualidade, nós estamos passando por uma situação que seria o vulcão que está ativo lá em La Palma, né? Ele está em constante explosão e está derramando sua lava lá pela cidade, está destruindo um monte de coisa, inclusive está poluindo o ar desse local. E isso também pode interferir em outros locais, como por exemplo o próprio Brasil, né, pode sofrer com isso. Lembra lá do comecinho da aula, eu tinha falado que esses vulcões, eles também estão lá movimentando a parte de baixo da Terra, que pode causar tremores, que se estiver no mar, pode formar tsunamis, ok? Então, esse assunto que a gente vai discutir um pouco melhor na próxima aula, seria bem interessante que você pudesse já dar uma olhadinha na sua atualidade.
E aí, só para a gente revisar rapidinho aqui, né? Nós teríamos os fenômenos naturais, que podem ser vários, eu citei 4 e especifiquei 3, que seria terremotos, seca, tsunami e vulcões. E aí a quantidade deles vem aumentando em quantidade de vezes, simplesmente porque nós estamos poluindo mais a nossa Terra, tá bom? E aí eu queria deixar um desafio para vocês, já que nossa aula está chegando ao final. Esse desafio seria que você simplesmente desse uma olhada melhor sobre os vulcões, para que na próxima aula nós pudéssemos conversar um pouco melhor, tá bom? E aí eu só tenho a me despedir de vocês e desejar uma ótima semana e até a próxima aula.